Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de matemática do 7º ano do ensino fundamental. E na aula de hoje a gente vai trabalhar um conceito muito importante aí na geometria plana, em várias áreas aí do conhecimento. Então veja só, o que vem a ser uma circunferência? A circunferência ele é o lugar geométrico de todos os pontos de um plano que estão localizados a uma mesma distância r, de um ponto fixo denominado o centro da circunferência de ponto O. Então vem aqui comigo. Observe o seguinte, essa denominação aqui, a minha circunferência, ela vai se dar da seguinte maneira. Todos esses pontos aqui, ó, da minha circunferência, eu posso colocar vários pontos aqui. Esses pontos sempre vão ter aqui a mesma distância em relação ao centro. Então, conhecer uma circunferência é muito simples aí. É uma figura formato circular. Agora, observe o seguinte, a gente tem que fazer uma separação. Circunferência, ela vai ser essa minha linha aqui, dessa minha figura circular. Apenas essa linha daqui. Então, todos os pontos que estão sobre essa minha linha daqui, a gente vai trabalhar ela com circunferência. Certinho? E essa parte interna, professor? Essa parte interna daqui, ó, a gente vai estar trabalhando, vai estar chamando ela de círculo. Então, ó, a linha que a gente tem é a minha circunferência. E a parte interna é o meu círculo. Certinho? Então, a gente vai estar trabalhando hoje apenas com a parte da circunferência, com essa linha. E na próxima aula a gente vai estar trabalhando com essa parte interna aqui, com esse meu círculo. Uma, na realidade, está complementando a outra, né? A linha da minha circunferência está delimitando aqui o meu círculo. Belezinha? Então, a gente vai conhecer agora alguns dos elementos aí, os elementos aí da minha circunferência. O elemento mais utilizado pela gente para efeito de cálculo aí e para muita teoria que a gente tem em várias áreas do conhecimento é o que a gente chama de raio. O raio de uma circunferência ou de um círculo aí é um segmento de reta com uma extremidade no centro da circunferência e a outra extremidade num ponto qualquer da circunferência. Então vem aqui comigo. Aquilo que eu tinha falado anteriormente, ó. Cada ponto desse daqui tem a mesma distância em relação ao centro. Do centro até qualquer ponto da circunferência, ou seja, da linha, do centro até qualquer ponto aqui da minha circunferência, para cá. Essa distânciazinha que a gente tem aqui, ó, então para qualquer ponto que eu possa colocar aqui, essa distância aqui a gente chama ela de raio. O raio da circunferência, certo? Então eu tenho infinitos raios aqui. Basta eu colocar infinitos pontos nessa minha circunferência. Então, para qualquer ponto desse daqui, o raio sempre tem o mesmo valor. Pode ser aqui na vertical, na horizontal, descendo aqui meio que na diagonal, onde a gente está olhando aqui. Qualquer distância do centro a essa minha linha, a essa minha circunferência, a gente vai estar chamando ela de, chamando ele aqui de raio. E o raio a gente vai medir sempre em milímetros, centímetros, decímetros, metros, quilômetros. Isso vai depender de cada questãozinha que a gente vai ter aí. Então, a distância do centro da minha circunferência até qualquer ponto aqui dessa minha linha, a gente vai estar chamando essa distância daí de raio, certo?
Outros dois elementos importantes que a gente tem aí na circunferência são a corda e também o nosso diâmetro. Então, muito importante também. O diâmetro um pouco mais utilizado ou comentado para a gente. E a corda a gente trabalha com situações mais avançadas ao longo do nosso estudo sobre circunferência. Mas vamos conhecer ela. Corda de uma circunferência ele é um segmento de reta cujas extremidades pertencem à circunferência. E o diâmetro de uma circunferência ou de um círculo é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Observamos que o diâmetro ele é maior do que a corda. Então, vem aqui comigo. Então, a corda, galerinha, a gente viu que o raio sai do centro até uma extremidade. Uma corda, ela faz o seguinte, ela sai de uma extremidade e vai para outra. Ela sai de uma extremidade e vai para outra. Sempre que a gente tem isso daqui, a gente chama de corda. Quando essa corda aqui sai de uma extremidade e vem para outra e passa pelo centro da minha circunferência, esse meu centro daqui, essa corda a gente chama ela de diâmetro. Então, quando passa pelo centro, diâmetro. E quando não passa pelo centro, ó, tem que sair de uma extremidade da circunferência até outra. Isso daqui a gente tem como corda. Então a gente pode fazer inúmeras cordas aqui, passando ou não pelo centro. Ó, se eu faço isso daqui, passou pelo centro. Então isso é uma corda e o diâmetro. Se eu faço isso daqui, ó, saio desse ponto e venho para esse, não passou pelo centro, está em duas extremidades aqui da minha circunferência, a gente vai estar chamando ele, esse segmento de reta, distância entre dois pontos de reta, certo? Então a maior corda que a gente tem, que sai de uma extremidade até outra, vai ser aí esse meu diâmetro. Então o diâmetro ele é maior do que qualquer outra corda, comparando aqui com a mesma circunferência, certinho? Então, uma relação importante que podemos notar é que a medida do diâmetro é igual ao dobro da medida do raio. Então, ó, observa aqui comigo. Veja só, se o diâmetro ele é uma corda que sai de uma extremidade e passa pelo centro, observe o seguinte, ó. Passou pelo centro é o meu diâmetro. Veja aqui, do centro até essa distância aqui, até essa extremidade, a gente chama de raio. E observe aqui, ó, que acontece a mesma coisa com essa outra parte do diâmetro, do centro até uma extremidade da circunferência. Então aqui também vai ser esse meu raio. Então, esse meu diâmetro daqui, todo o meu diâmetro é igual 2 vezes o meu raio. Já que o diâmetro está dividido aqui, ó, em 2 raios. Então, essa relação daqui, ó, ela é muito importante para a gente. Por exemplo, se eu digo que o diâmetro de uma circunferência é 20 centímetros. Se o diâmetro é 20 centímetros, o raio tem que ser a metade desse diâmetro. E normalmente a gente vai utilizar aqui o raio para efeito de cálculo aí, tanto da área do círculo como do comprimento da circunferência, aí, que são os elementos mais trabalhados pela gente, certo? Então, muito, muito importante essa relação, diâmetro igual ao dobro do raio, ou o raio é a metade do diâmetro, a gente pode falar dessas duas maneiras aí, certinho? Então veja só, trazendo aí uma figura que
diferencia cada elemento dessa minha circunferência. A cordazinha aí do ponto A até o ponto B, veja que está aí nas duas extremidades, não passa pelo centro. Do ponto C até o ponto D, passa pelo centro, isso aí é um diâmetro e também a nossa maior corda que a gente tem. E aí em amarelo, do ponto O, do centro até qualquer ponto da minha circunferência, a distância aí do meu raio. Se, por exemplo, eu quiser traçar uma linha, um segmento de reta, de O até o ponto A, de onde sai aquela corda, de O até A, ó, do centro até um ponto da minha circunferência, isso daí vai ser o que a gente chama de raio, certo? Então, dá para diferenciar bem com certa facilidade. Então, pessoal, a gente vai estar trabalhando inicialmente com o perímetro de uma circunferência. Então, o que vem a ser o perímetro de uma circunferência? Então, perímetro de uma circunferência, imagine que esse círculo aqui esteja perfeito, é a distância percorrida, por exemplo, se eu tenho um terreno em forma circular. Então, é o comprimento dessa minha circunferência. Todo o tamanho dessa minha linha daqui. É o comprimento da circunferência. Imagine aí que a gente tem um balde, certo? Então, esse meu balde, eu vou querer passar uma fita durex nele, no popular que a gente chama arrodeando todo esse balde, né? Então, dando uma volta completa nesse balde. Qual o tamanho dessa fita? Para a gente encontrar o tamanho dessa fita, a gente tem uma formulazinha, que é o comprimento da circunferência, ou perímetro da circunferência. Então, o tamanho dessa minha linha aqui, ó, o tamanho dessa minha circunferência, lembrando que a circunferência é apenas a linha, é o que a gente vai estar calculando na aula de hoje, certo? Então, se eu tenho um terreno circular, vou caminhar quantos metros ou quantos quilômetros eu vou estar percorrendo a dar uma volta completa, ou seja, o tamanho dessa minha circunferência. Então, isso é o que a gente chama de perímetro aí. Então, a extensão da circunferência, ou seja, seu perímetro C, pode ser calculada através da equação. Então, a equaçãozinha aí, o comprimento da circunferência ou perímetro da circunferência, essas duas nomenclaturas podem aparecer, mas o mais comum é comprimento, vai ser representada pela letrinha C. Igual a 2 vezes essa letrinha aí, π, que vocês já estudaram um pouco lá no 6º ano, e a gente vai ver na próxima aula como a gente encontra esse π aí, é uma constante, um número irracional aí que a gente tem, 2 vezes π, vezes esse rzinho aí, que é aquele elemento da circunferência que sai do centro até qualquer ponto da circunferência. Certinho? Então, esses elementos, essa formulazinha daí vai me dar o comprimento de qualquer circunferênciazinha aí que a gente tem, desde seja uma circunferênciazinha aí perfeita, né? Um círculozinho perfeito. Então, onde C é o comprimento, π é uma constante. Então, veja só, pessoal. π, ele é um valor que a gente vai estar aproximando para 3,14. Ele é um número aí infinito. Tem vários números aí depois dessa vírgula. 14 e mais alguns números. Então, para efeito de cálculo, para diminuir, para a gente ter um valor mais aproximado, π ele é utilizado como 3,14. Ou em algumas questões, a gente pode utilizar π igual a 3. Qual valor eu vou utilizar, professor? A questão vai lhe indicar. Caso não venha, você utiliza 3,14. Então, é um valorzinho que você precisa lembrar. Como a gente trabalha muito na matemática com esse valor, vai ser fácil a gente lembrar ele aí ao longo dos nossos estudos. E R é o raio da circunferência que a gente tem aí, certo? Então, vamos analisar essa formulazinha daqui. O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Observe o seguinte, π já tem um valor definido, que é aproximadamente 3,14. Então, π não vai mudar. 2 também é um número que não vai mudar. O que é que a gente tem que analisar? Quanto maior for esse raio aqui, maior o comprimento da minha circunferência. Como assim? Ó,
Observe essa minha circunferência, o tamanho desse raio. E observe essa minha circunferência aqui, o tamanho desse raio. R, pode ser Rzão ou pode ser Rzinho, você que vai escolher aí. O importante é saber o que significa isso. Veja só, imagine que essa minha circunferência daqui, ele é um barbantezinho. Então eu vou pegar esse barbante e vou dar uma volta completa. Quando eu abro esse meu barbante, ele vai ter um certo tamanho. Vou fazer a mesma coisa com essa minha circunferência. Dou uma volta completa com o barbante. Quando eu for abrir, vou ter o tamanho dessa minha circunferência. Então veja só, um raio pequeno vai me dar um comprimento pequeno. Já um raio grande, ó, vai ser aqui um comprimento maior. Então, quanto maior esse raio, maior vai ser o comprimento dessa minha circunferência. A gente diz que são grandezas diretamente proporcionais, que a gente já estudou em aulas anteriores. Se esse valor dobra, o comprimento também vai estar dobrando aqui, já que esse daqui a gente não mexe. Se triplica, o comprimento triplica. Se reduz pela metade, o comprimento também vai reduzir pela metade e assim por diante. Certinho? Então, essa vai ser a formulazinha que a gente vai estar utilizando aí para calcular o comprimento ou perímetro de uma circunferência. Então, ó, vamos a um exemplo aí. Juan começou os treinos para correr uma meia maratona de 21 km de distância. Seu treinador sugeriu que iniciasse os treinos correndo distâncias menores e fosse aumentando a cada semana, até que suportasse as 21 semanas sem alterações da frequência cardíaca. Juan então decidiu fazer treinos correndo em torno de uma praça circular, cujo raio mede 35 centímetros. Quantas voltas, no mínimo, ele precisaria dar nessa praça para alcançar os 21 quilômetros de distância percorrida? Adote π igual a 3. Então já observe aí, ó, π não é 3,14, é 3. É só uma aproximação que a gente vai estar fazendo. Certinho? Então veja só, vem aqui comigo. Então, a distância total percorrida por Juan tem que ser 21 quilômetros. Aí veja o seguinte, ele está me dando que tem uma praça circular, onde o raio é 35 metros. Opa, metros e quilômetros, a gente tem que fazer uma convençãozinha aqui. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar 21 quilômetros e transformar em metros. Como é que a gente faz? 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 quilômetro, 1000 metros. 21 quilômetros são 21.000 metros. Professor, porque o senhor está fazendo essa transformação? Porque quando a gente for fazer a relação para saber quantas voltas ele vai precisar dar, tem que estar tudo na mesma unidade de medida. Ou eu poderia transformar isso daqui em quilômetros, mas ficaria um número aí decimal. Beleza, tem o raio 35, π vale aproximadamente 3, que foi a questão que me deu esse valor. Então vamos calcular. O comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Então isso daqui vai dar o comprimento para uma volta. Vamos calcular primeiro isso aí para uma volta. Então vamos lá. Comprimento vai ser 2 da forma π foi aproximado para 3 e 35 é o valor que a gente tem do raio. Certinho? Então vamos lá. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 35. 6 vezes 5 dá 30, vem 3. 6 vezes 3 dá 18, com 3, 21. Ou seja, 210. Ctrl C, 210 metros. Opa! Veja que para uma volta ele vai percorrer 210 metros. Só que ele precisa completar 21.000
metros. E aí, professor? Regrinha de 3, ó. Uma volta é 210. Quantas voltas ele vai precisar dar para percorrer 21.000 metros? Certo? Ó, x multiplica 210, 210x igual 1 vezes 21.000 dá 21.000. Então, x vai ficar igual, lembrando, equaçãozinha, está multiplicando, passa dividindo do outro lado. 21.000 vai ser dividido por 210. Ó, 0 com 0 a gente pode cortar. 2.100 dividido por 21. Isso dá 100 voltas. 100 voltas. Então, para uma volta, percorreu 210. Se ele quiser saber apenas o percurso para uma volta, o comprimento da circunferência, 210. Mas aqui ele queria saber quantas voltas é necessário para percorrer isso daí. Então, você pode fazer na sua casa, se você, na sua praça. Se souber o raio, você sabe quanto você percorre a cada volta. Ah, professor, eu quero percorrer 3 km. Calcula a quantidade de voltas para completar 3 km, dependendo aí da praça, da sua casa, se for em formato circular. Certinho? Então, observando nossas alternativas, a gente tem letra A como alternativa correta. Vamos para a próxima. Próxima questão diz assim: uma praça pública tem um formato circular de raio igual a 20 metros. Qual é a distância percorrida ao realizar uma volta completa? Então, veja que aí não me dá o valor de π. Eu vou utilizar π como 3, igual a 3, certo? Como não tem alternativa, vou utilizar esse valor. Então, vem aqui comigo. Então, o comprimento é 2π vezes o raio. O comprimento vai ser 2 vezes π é 3, ou pode colocar 3,14, como não me deu o valor aí, vezes o raio, que é 20. Comprimento, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 20 dá 120 metros para uma única volta. Certinho? Então, bem simples a gente calcular aí o comprimento dessa circunferência. Beleza, galerinha? Então, veja só, estamos encerrando por hoje aí nossos trabalhos aí. Na próxima aula a gente vai trabalhar como encontrar aí esse valor de π tão importante e por que ele tem esse valor aí de 3,14. Certinho? Então, iremos responder mais questões depois de encontrar esse valor de π. E queria agradecer a vocês a presença nessa aula e convidá-los vocês para a próxima aula, se Deus quiser. Tenham todos uma boa semana.